Olá, quero cumprimentar a todos aí com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no podcast Coração em Cristo, onde nós vamos falar aqui com um convidado especial hoje, que vai contar um pouco do que aconteceu na vida dele depois que aceitou Jesus Cristo como único suficiente Salvador e tem vivido experiências com o Senhor Jesus incríveis. E um pouco dessas experiências ele vai compartilhar conosco hoje. Vamos explorar até quando nós pudermos, para que essas experiências também impactem você, para que você possa sentir aí no teu coração e sinta cada vez mais desejo de servir ao Senhor Jesus, de conhecer ao Senhor Jesus, porque tudo é dele, é por ele e para ele. Nosso coração tem que estar em Cristo. Então quero cumprimentar aqui, dar as boas-vindas ao amigo, meu irmão de montanha, também que temos aí trinchado nas guerras espirituais, Victor Mascarenhas. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Opa, muito obrigado, meu irmão. Olha, pessoal, que oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Jorge, hoje o que vocês vão ver aqui hoje, se Deus quiser, vai ser uma transformação que nem vocês estão vendo nessa televisão ali, ó. Tá vendo aquele cara ali, ó? Aquele cara era eu antes de me converter. Esse aqui é o novo, ó, tem até cabelo maior. Tá bem diferente, né, pessoal? Hoje vocês vão ver a transformação e eu espero que o meu testemunho edifique a sua fé, né, e contribua aí com os ouvintes. Muito bom, Victor. Victor, pra gente começar, vamos lá, vamos tirar algumas dúvidas fundamentais. É Victor ou Vitor? Como é que as pessoas te chamam? Olha, apesar da minha mãe ter pago uma taxinha, né, pra botar o C, o pessoal me insiste em chamar de Vitor. De Vitor? É. Como é que a sua mãe te chama? Vitor. Então é o seguinte, pessoal, a gente tem que chamar a pessoa conforme a mãe chama, tá? Pode estar escrito qualquer outra letra, qualquer outra consoante ali. Então, Vitor é Vitor. Então, Victor Mascarenhas, né? Conta um pouquinho, quem é o Vitor? Quem é o Vitor? Quem é a pessoa do Vitor? Conta um pouquinho para nós. Existem dois Vitor, né? O que se converteu e se tornou um novo homem e o antigo. Eu prefiro falar do novo. Mas conta um pouquinho assim, vamos ir na linha do tempo então, para te ajudar nessa narrativa, né? Quem foi o Vitor antes? Quem era o Vitor antes? Um pouquinho mais na linha do tempo atrás ali. Olha, eu acho que era um Vitor bem tradicional, na verdade. Fui criado na igreja evangélica e iria sem querer ir para a igreja. Minha mãe não posso dizer que me forçava, mas obrigava a ir. Então, era realmente aquele compromisso com a igreja que eu tentei, de todas as formas, me encaixar. E fui crescendo, fui ganhando mais maturidade, morando sozinho, e a minha mãe já não precisava mais obedecer essa regra. Mas mesmo assim eu ainda tive até um grupo de oração na minha casa, eu buscava me converter, mas eu era aquele cristão que não conseguia sentir a presença de Deus, não conseguia acreditar. Então eu era aquele cristão, vamos dizer que desviado, talvez o nome da palavra. Eu fui realmente desviado porque eu não assumi da forma que hoje eu assumo, Sim. né? E só que no decorrer do tempo eu tive um acidente, tive uma queimadura no meu corpo, minha lancha explodiu, é uma longa história, Sim. mas 50% do grau de queimadura foi metade do meu corpo, né? Em terceiro grau até. E fez com que eu tivesse nessa explosão uma experiência quase morte, que dizem, né? EQM é o nome disso. E nessa experiência, aquela fé que era pouca, quando eu senti realmente o meu corpo saindo de mim completamente, o meu espírito nessa dor, eu falei, não existe nada mesmo. E eu resolvi assumir que nada existia depois desse acidente. Geralmente as pessoas se acidentam e viram cristã. Ou acreditam em Deus, na verdade, né? Geralmente depois que as pessoas se acidentam, Sim. elas falam, não, Deus existe mesmo. Eu fui o contrário. Depois que eu me acidentei, eu falei assim, não, eu já vi a morte de perto. Meu corpo Sim. queimou e eu tive diversas paradas cardíacas, saí, voltei, sei que nada existe. Fica tudo preto depois que morre. É isso que eu pensava e eu virei um ateu bem assumido, no sentido de, sei que não existe nada depois. Então, eu tive Nessa sua experiência, então, de quase morte, o passo seguinte foi virar um ateu. Exatamente. Foi porque eu fiz a minha matemática ali de que não existia nada depois. Eu senti o meu corpo, foram mais de 10 paradas cardíacas, foi realmente muito grave o meu acidente, foi muito traumático. E nesses vai e vem, vamos dizer assim, de paradas, eu entendi que não tinha nada depois. Dava para morrer ali e acabar por aquilo mesmo. Então, passei a não acreditar no que tem depois. Interessante, né, Vitor, que você falou você não tinha opção de não ir para a igreja, né? Uhum. Na verdade, quem já nasce até num lar cristão,
né? E eu entendo que na sua casa vocês eram muito ativos em relação aos seus, né? A sua mãe, inclusive, depois você pode falar um pouquinho mais. Você tinha duas opções, na verdade. Você tinha a opção de ir na igreja com a camiseta verde ou ir na igreja com a camiseta branca. Mas você não tinha a opção de não ir para a igreja, né? Era muito disso. Fala um pouquinho mais do seu relacionamento com a tua mãe. Como é que foi talvez até essa tensão que acontecia, né? Ela queria que você fosse e você não queria ir. Hoje eu entendo completamente, mas quando criança a gente não sabe, né? Então, para mim era uma obrigação chata, era algo sem fundamento nenhum e aquilo não descia para mim. Então, para mim foi algo que era uma obrigação chata, assim como o estudo para algumas crianças, né? Então, não foi para mim interessante, mas trouxe uma base que hoje também até sou grato com certeza a isso, né? Então, Vitor, você tem agora eu fiquei curioso, né? Talvez quem esteja aí nos assistindo também, talvez esteja pensando a mesma coisa. Você tem alguma história, então, dessa primeira parte da sua vida, quando você realmente se declarou um ateu? Você tem alguma história que você fala, uau, essa história eu ainda lembro da minha fase de ateu e ela trouxe algum ensinamento? Porque às vezes a gente fala que só tem ensinamentos numa fase positiva da vida, mas durante essa fase do acidente até falar assim, não existe nada, virei um ateu, não acredito em nada depois. Você tem alguma história que te marcou bastante, não? E o que você aprendeu com isso daí? Olha, é uma coisa muito legal que serve para todos, viu? A gente não percebe o quanto Deus ama a gente. E mesmo ateu, o que eu tenho de história, que Deus estava comigo o tempo inteiro e eu não acreditando nele, é surreal. Essa foi uma experiência quase morte, mas existiram outras raspando também. Então, não foi só uma. E hoje eu olhar a quantidade de vezes, sabe, nos meus esportes radicais, né? Eu faço esportes aí hoje que mais matam, né? Desde o paraquedismo de wingsuit, né? Que é aquela roupa de morcego, até mesmo o surf de ondas gigantes em Portugal, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito exposta ao perigo. E eu já tive acidentes feios neles. E eu digo para você que hoje eu estar vivo é um milagre não só do acidente, que a minha probabilidade, inclusive, foi falado para minha mãe que eu não passaria daquela noite que eu cheguei no hospital. Então, saber que existe um propósito por trás, existe um ser supremo que me ama, é algo que eu queria ter enxergado antes. É interessante, né? Você falou assim, do ateu, então, mesmo você crendo ou não, Deus te ama. Para quem está aqui acompanhando, não esquece essa frase do Vitor, tá? Você pode amar a Deus, você pode não amar a Deus, você pode acreditar em Deus, você pode não acreditar em Deus. Às vezes você pode estar no caminho ou desviado, de perto ou de longe. A verdade é o seguinte, Deus não muda a condição em relação a você, Deus não muda o amor em relação a você, a nós, porque nós mudamos a nossa relação com Ele. A relação dele permanece a mesma, né? Exatamente. Muito bom. E como é que foi a reação da tua mãe quando você falou assim, você chegou a declarar para ela, não? Eu virei ateu. Mãe, eu não acredito mais em nada. Conta um pouquinho mais disso, Vitor. Eu acho que todas as coisas que eu fiz tiveram grandes consequências, né? Você vê, então um acidente, eu acredito que não tenha vindo por acaso. E eu renunciei muito a Deus, muito a Deus. Eu ganhava bíblias e bíblias da minha mãe, hoje são as minhas bíblias que eu uso, né? Com aquela dedicatória para mim, maravilhoso. Eu digo para você que quantas e quantas vezes eu só não joguei a Bíblia longe porque eu queria respeitar a minha mãe, pelo menos um pouco. Sim. Mas eu já renunciei demais a Deus, já fui muito ofensivo para Deus. Cada Bíblia que chegava, tirava da minha prateleira e falava assim, não quero isso. Eu digo para você que me doeu demais, cara. É uma coisa que hoje, lembrando assim, foi bem traumático nesse sentido bom, um aprendizado, né? Para muitos aí, que de uma pessoa que foi, vamos dizer que um integrante da igreja, Sim. um ateu, e hoje conhecer todos os lados, dizer para você que isso é sério demais, cara, isso é triste demais. E quando eu fiz isso tudo, eu tinha total convicção. Então, eu acho que um aprendizado que eu tive é de que nem sempre a gente tá certo, tá com total razão no que sabe. Eu digo para você, do mesma propriedade que eu digo, eu tinha certeza de que não existia nada, cara. E foi tão
tão triste De para que mim. não existia assim. nada depois do acidente. Exato. Eu quero dizer Você que falou o assim, ateísmo... existe um vazio, o ateísmo. O ateísmo é de que não existe Deus mesmo. Entendi. A gente está aí. Entendi. E eu digo para você, a gente mudar de ideia assim, pra gente que é homem, né? Que tem palavra, né? É uma coisa tão difícil. E eu digo para você que pegar aquelas bíblias, fazer isso hoje, eu gosto tanto, cara. Eu gosto tanto que... A sua mãe, fala um pouquinho mais, a sua mãe ela é bem ativa, né, nas atividades ministeriais, né, ela é pastora, né? Ou ela exerce uma posição de liderança de ministerial. Conta um pouquinho mais como é que foi. Porque ela é bem ativa nessa parte ministerial e, ao mesmo tempo, ela teve que ouvir do filho, Exato. né, que ele estava... Primeiro que ele se afastou um pouco dos caminhos e depois que ele era ateu. Como é que foi essa comunicação? Como é que foi esse diálogo? Olha, foram, vamos dizer que 20 anos aí de oração, que ela mesmo diz, né? Até porque quando eu estava na igreja eu não estava, não gostaria de estar. Então isso mostra também o poder da oração, a oração de mãe, que faz realmente um homem arrojado, né? Eu sempre fui um cara bem incisivo naquilo, mudar, morder a língua, literalmente. Literalmente. Então, a minha mãe, ela recebeu isso é até um testemunho para as pessoas, para todos nós, né, que oramos a cada dia, de que a oração tem poder, transforma. Então, a oração da minha mãe, que é uma pessoa muito fiel à igreja, né, a Deus, né, uma serva, né, ela realmente ela é uma pessoa que se dedica bastante. Então, foi hoje o que antes era para mim um afastamento. Muitas e muitas vezes eu dizia que eu não queria ir para a igreja por causa dela, porque aquela obrigação, né? Então, hoje eu vejo para você que é uma disciplina que eu tento ter mais próximo dela possível. Vitor, e aí quando você falou do poder da oração, da insistência da oração, né, a oração de mãe, aquela oração que vem do coração, né, a gente está aqui num episódio do Coração em Cristo, né, então a gente realmente está sentindo cada vez mais a presença do Senhor. Eu lembro muito de um ensinamento do nosso pastorzão Toninho, né, aliás, um abraço, pastorzão Toninho, que ele sempre fala assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E isso crava no coração de tal forma, e eu, agora lembrando da minha conversão, a minha esposa orou pela minha vida, para eu me converter, para eu aceitar Jesus, por 15 anos. Não foram 15 minutos, 15 dias, foram 15 anos. Né? E durante esse período, ela nunca parou de orar. Ela realmente exerceu, né, o seu papel ali de mulher sábia que edifica o lar, né? Joia preciosa, né? Então, assim, e ela continuou em oração, de mulher virtuosa. E olha o tempo que levou. E não foi no tempo dela, e não foi do jeito dela. Ela simplesmente orou. E eu lembro que a minha conversão se deu no meu mais profundo vale também. Você contou uma história pesada que aconteceu com você da queimadura, e nós tivemos 2 perdas gestacionais. Nessas 2 perdas gestacionais, aquilo acabou comigo. Eu estava realmente emocionalmente acabado, fisicamente também, não tinha ânimo para fazer muita coisa. E Deus é Deus, né? Aí na igreja que ela ia à época, era uma outra igreja, o pastor dela perguntou: como é que está o Jorge? Ela falou: não, está bem, está lá em casa, tal. Eu nunca proibi ela de ir na igreja, mas eu não a acompanhava. E aí nesse dia ele falou para ela assim: chega em casa e pergunta para ele, vai ter um batismo, se ele quer se batizar. Aí na cabeça dela, ela não falou nada, em obediência, mas falou assim, pensou: mas ele não vem na igreja, né? Como é que eu vou perguntar se ele quer batizar? Ele vai falar não, com certeza. Aí ela chegou, resumindo aqui, né, em casa, ficou me sondando ali, e aí daqui a pouco ela soltou. Ela falou assim: olha, o pastor perguntou, não sou eu, mas o pastor perguntou se você quer se batizar. Vai ter um batismo agora. De pronto eu respondi: eu quero. E eu estava chorando, eu quero. Eu entendi o que Deus espera de mim, o que é de mim, da proximidade com Ele, para que eu entregue realmente a minha vida a Ele. Então, Deus tratou comigo, não foi num momento bom, foi num momento ruim. Mas Deus sabia que comigo teria que ser daquele jeito. Foi uma marretada no coração, as perdas doeram demais, mas geraram, né, essa abertura para que eu aceitasse e realmente mudasse, né, a minha relação com Ele. E aí fui, batizei, né, desci as águas, né, às vezes a gente fala processo inverso, porque geralmente a pessoa tem que entender um pouco mais para depois se batizar, mas Deus é soberano, né? Deus é soberano. Para mim foi daquela maneira. Então, com qualquer um dos seus filhos, Deus vai tratar diferente. E depois disso tudo, não vou estender aqui, mas
né, acabou gerando, né, a gente teve o Lucas, que foi o nosso filho, tivemos mais 2 perdas, tivemos a Thalita, que é a nossa pequena, ou seja, do total de 4 perdas e 2 filhos, sendo que o diagnóstico médico declarava que a gente não poderia ter filho, devido às perdas. Hoje nós temos 2 presentes, né, eu me converti, e isso virou um livro que chama Deus Não Desperdiça Feridas, e ele realmente não desperdiça nenhuma ferida. A gente fala o quê? Em cima de uma dor, em cima de uma cicatriz, aonde você, Vitor, também teve as suas cicatrizes, é lá que Deus planta um ministério. Porque você sabe, você tem autoridade para falar daquilo ali. Então, se você era um ateu, passou uma parte da tua vida ateu, você também vai ser levado a uma missão para você convencer outros ateus a se aproximarem de Jesus. Porque é ali na sua ferida que nasce o ministério. Exatamente. Creia nisso. Creia nisso. O seu, a mesma coisa, para os seus filhos e para todos que ouvem, porque assistem aqui, né? Porque existem meios de se aprender na dor, né? Como o meu corpo, repleto de cicatrizes, e existe também aprendendo com a história dos outros, né? Então, eu acho que até esse é o objetivo nosso, né, Jorge? A gente está aqui para... Ninguém precisa passar pelo que a gente passou para simplesmente aprender o que a gente... São histórias diferentes. Eu acho que o sábio, né? Ele consegue aprender com a história dos outros, né? Exato. Então, pessoal, não brinquem com a fé. Eu fui uma pessoa realmente que brincou. Brincou mesmo. E a forma que eu fazia muito disso é muito espiritual. E a gente pensa muito que é a gente, mas a gente tem que ter cuidado, porque o que muda realmente é esse espiritual. O meu espiritual brigava para não acreditar. Eu tinha medo de perder o que eu vivia. Sabe? As bebidas, as festas, a saída, questões financeiras, totalmente, minha vida inteira estava repleto de pecados. E isso eu enxergo hoje como pecado, mas antigamente para mim era questões, era o que fazia parte de mim, era o meu DNA, minha genética, entendeu? A gente não mais, mas os ateus pensam muito em genética. Não, isso aí vem, a gente é de origem animal, a gente veio aí para procriar e embora, a gente é bicho. Até eu penso assim. Exato. Olhando nesse comentário teu, né, em relação a aprender muito, a sabedoria vem de aprender com as histórias dos outros, né? Que cada um vai ter teu próprio caminho também, né? Depois disso, como é que foi? Então, como é que você conta para mim assim? Como é que você saiu do ateu para voltar a ser apaixonado por Cristo? Primeiro acreditar novamente que Ele existe. E depois ter esse amor, teu coração em Cristo, que inclusive é o nome aqui, né, do nosso bate-papo, Coração em Cristo. Como é que foi o que aconteceu na tua vida para isso acontecer, para você ter essa aproximação? Me arrepiei inteiro, só para você ter ideia, meu corpo inteiro tá arrepiado, porque não fui eu, cara, foi ele. Eu digo para você que isso, a gente fica pensando, né, que nós queremos compartilhar as ideias, converter outras pessoas. Mas isso para mim não foi opcional, não fui eu. Ele veio até mim. E ele, pela graça de Deus, ele veio ao meu encontro. E eu senti o amor dele. Eu senti a presença dentro dele, em mim. E isso, para mim, hoje, olha, é o melhor presente. É melhor do que entrar um Pix de 1 bilhão na minha conta. Você consegue explicar o que foi essa presença dentro de você? O que você sentiu assim? Como você mesmo falou, Deus sabe agir em cada um. E eu sou um tipo de pessoa... Vamos falar num paraquedismo, por exemplo. A gente se inspeciona inteiro para sair do avião. Sem se inspecionar, alguma coisa pode estar errada e o paraquedas não abrir, entre outras questões que nós passamos, né? Então, são certos checks. Eu sou um visual, é como se eu tivesse um sinal de trânsito. Vermelho e verde. Só tenho esses dois. Eu não tenho nenhum outro. Então, se eu tiver que descer uma onda gigante Nazaré, tá verde, eu posso descer, eu largo a corda e eu desço aquela montanha d'água. Não tem meio termo. Não tem meio termo. O vermelho é verde. Ou pode ir ou não pode ir. Exato. Tá. Então, eu sou assim. Deus já me conhece assim. Eu só tenho essa programação. E a outra, no caso dos paraquedismo, a mesma coisa. Eu não saio do avião, eu não consigo, eu travo. E para Deus era vermelho o tempo inteiro. Ele acendeu um sinal verde. Agora fica meio confuso, mas o que é essa diferença de sinal? É sentir essa presença, é enxergar, é ver. E não é uma coisa momentânea, não me pegou bêbado, como muitas e muitas vezes, eu já me embriaguei, já acontece. Isso não foi uma surpresa, isso foi real. Isso foi um agir real que eu tive.
Então, Deus conseguiu entrar, com certeza, trazendo as confirmações que eu precisava. Não adiantava nada. Tudo que acontecia no dia a dia, os filmes, os testemunhos, nada. A vivência na igreja, a vivência dentro da igreja. Eu entrei dentro da igreja e eu não conseguia sentir. E ele conseguiu agir dentro do meu coração e acender esse sinal, falar assim, eu tô aqui. E eu sinto, e eu creio, e é magnífico. Então, o que eu quero te dizer, que é resumindo isso, não foi opcional, cara. Foi misericórdia, foi uma coisa sobrenatural para mim. Você estava em algum lugar específico? Sim, foi na montanha, dentro do Legendários, né? Certo. Como quem não conhece aqui, Legendários é uma ferramenta, né? Usada para que tenha justamente esses encontros, né? Não que não possa ter um encontro em casa, no trânsito, em qualquer lugar, na igreja, né? Aqui, estamos aqui. Deus é onipresente, né? Exato. Exatamente. Mas o meu foi lá. E eu digo para você que virou uma chavinha na minha vida que foi por misericórdia. Talvez por eu ter me inscrito, ter ido, ter buscado de alguma forma. Você quis se inscrever, não? Cara, eu caí de paraquedas lá, literalmente, porque eu estava quase tendo um burnout, trabalhando muito, 3 batidas na China, vai e volta, vem, viajando muito, estressado. E eu precisava de relaxar um pouco. E eu falei, meu amigo tá me chamando direto, eu vou nisso aí. Achei que eu ia para um descanso ali, pegar um acampamento ali e relaxar. Foi para isso que eu fui. Mas aí eu realmente descobri que era mais espiritual do que um passeio qualquer. E quando você fez a inscrição, você era ateu. Sim. Até esse momento você era ateu. Olha, eu tive até antes de. Vamos fazer uma conta esse pedaço. Isso, vamos fazer esse time-lapse aí, vamos dizer assim, como que foi desde o início. Então, na minha infância, tive essa criação na igreja, cresci um pouco mais, desviei completamente, mas depois tentei encontrar que a base da minha mãe, inclusive as orações, elas estavam ali já sendo trabalhadas ao longo dos anos, mas chegou o acidente e eu falei, não, isso não existe mesmo. Chega de querer achar o que não existe. Já vi com a morte praticamente, né? Ou seja, com as paradas cardíacas, com toda a seriedade do acidente, né? Só que depois de um tempo, aconteceu outro acidente. Foi no meu paraquedas. Então, eu tive uma pane no meu paraquedas principal inexplicável, em que eu saí do helicóptero numa altura de 6 mil pés e eu só consegui me livrar de um paraquedas danificado chegando 100 e poucos metros do chão, preparando para o impacto. E ninguém sabe explicar o que aconteceu ali. Ninguém nunca viu aquela pane. Não é uma coisa comum de que, igual um carro que derrapa com pneu careca. Não. Qual que é o problema daquilo? E como que se fosse 2 segundos depois eu morria no chão, na velocidade que eu estava. Então, como que a minha vida ela foi salva daquele jeito? Eu senti. Aí um amigo meu me contou, falou assim, cara, preciso te contar uma coisa. Deus te ama. E eu falei assim, cara, é verdade. Se eu tô aqui diante, não só do acidente, do paraquedas, na queimadura, já tive rápido, desde pequeno eu já aprontava. Quando eu era pequenininho já comia uma planta, comigo ninguém pode, já vou falar dessa planta. Eu falei, vou comer essa planta aqui. Na salada. Exato, eu botei ali e comi, cara. E eu vou falar pra você, fechou minha garganta. Então, eu já gastei algumas vidas, sabe? Já gastei algumas vidas, sim. E eu digo pra você, a conclusão chegou, a conta fechou. Eu falei assim, o propósito de Deus não era pra sua vida. Aí o ateu fez conta. Aí o ateu fez uma matemática. Ali eu não me converti. Mas eu acho que eu virei agnóstico, não é isso? Não? Quando eu era ateu, eu fazia a minha conta de que não existia e pronto. Mas depois que eu fiz uma matemática, com a quantidade de vidas que eu gastei, eu não era um gato, né? Eu gastei tanta vida que eu cheguei na matemática de que tinha um ser supremo. Com a conta que eu fiz ali, eu falei, não dá para ser ateu não, tá errado essa matemática. Não sou burro, pô, sei fazer conta. Não dá para ficar vivo diante de tudo que eu passei. Eu sabia que Deus existia, mas eu comecei a envolver realmente, eu parei de negar de Deus. Parei de negar, mas eu não ia para uma igreja, não ia fazer nada. E calhou, né, de eu ter as minhas prioridades, inclusive, dos meus esportes, tudo continuou muito normal. E depois que eu fui no Legendário, sim, houve essa confirmação suprema de que hoje em dia não tem uma dúvida. Ali foi seu divisor de águas para confirmar, então, que você tem um Pai Celestial que te ama. Trouxe as respostas de tudo. E independente do número de vidas que você está brincando aí, né Vitor? Assim, na verdade, ele te ama e, na verdade, ele tem um propósito que não acabava lá atrás, dentro desses acidentes. Mas eu vou deixar uma mensagem aqui para o pessoal que está acompanhando aí. É interessante o Vitor falar de alguns esportes radicais que ele pratica.
né? Teve paraquedismo, tem surf em Nazaré, né? Naquelas ondas gigantes, helicóptero, então, tem de tudo aí, né? O 007. É um 007 praticamente, né, Vitor? Eu acho que uma mensagem que pelo menos eu recebi aqui, quando ele estava contando essas histórias, é que às vezes Deus vai levar a gente por uns caminhos que são super difíceis, super perigosos, né? A brincadeira que eu posso fazer é se você tem dificuldade em acreditar em Deus, então vai pular de paraquedas igual o Vitor, e o paraquedas abrir só a 100 e poucos metros do chão. É uma brincadeira, tá? Não faça isso não. Mas para você realmente entender que há um pai que nos ama e incondicionalmente, o amor dele por nós, Vitor, é incondicional, ou seja, independente das condições que você como homem, ou nós como homens, né, colocamos em relação ao amor, não muda esse amor, né? E eu digo o seguinte também, que a gente carrega Obrigado, irmão. a gente carrega o mesmo título. Olha a nossa responsabilidade, né? Eu sou pai de 2. Nós carregamos o mesmo título do Pai Celestial, Pai. O significado da palavra Pai é fonte. É a fonte de todas as coisas, né? Você estava falando de uma pregação recente, né? Tudo dele, por ele e para ele. Dele, porque ele é a fonte de todas as coisas. Por ele, porque ele é o caminho de todas as coisas. E para ele, porque ele é o destino de todas as coisas. Ou seja, tudo é com Jesus no centro. O fato de carregarmos esse título de pai, que é uma responsabilidade enorme, quando a gente se torna pai, e eu tive meus 2 filhos, na verdade nós tivemos 6 gestações. Eu tive a experiência de ser anunciado como pai 6 vezes. E hoje eu tenho 2 filhos. Nós entregamos tudo pelos nossos filhos. Tudo, tudo. Se nós que somos falhos, finitos, pecadores, nós fazemos isso, quanto mais o Pai Celestial. Pelo nosso filho, eu arrancaria o meu coração. Se ele precisasse de um coração, eu deitaria numa mesa e falaria, você pode tirar o meu e coloca dentro do meu filho. E eu sou pecador, eu sou finito, eu erro todos os dias. E eu teria a condição de fazer isso pelo meu filho. Agora, imagina um Deus que é infinito, é onipresente, é onipotente, é onisciente, pode todas as coisas. O que ele não faria por nós? Então, o amor dele é incondicional. Tudo isso que você vivenciou nessas suas histórias declara o amor. O amor de um pai pelo filho. Não importa se o filho se afastou ou não. Como tem a passagem na Bíblia do filho pródigo, que saiu. Aquela passagem muito conhecida, né? O pai tinha 2 filhos, um ficou, o outro saiu, pegou parte da herança e foi embora. Olha que interessante, o pai não foi atrás. O pai esperou. Nessa passagem, quando ele gasta tudo com meretrizes e aí desperdiça tudo aquilo que ele recebeu ainda em vida do seu pai, ele decide voltar, porque ele estava comendo com porcos. E o pai não foi atrás, mas o pai continua amando. Quando ele retorna à casa, depois de um período afastado, muito parecido com a tua história, quando ele retorna à casa, a Bíblia diz que o pai não faz nenhum julgamento. Ele vai ao encontro, restitui as sandálias, que é o caminho, restitui as vestes, que é a identidade, e restitui o anel, que é a autoridade. Ele simplesmente recebe, restitui e continua amando. O amor dele nunca parou ali. Então, esse período que você teve fora foi um período que o pai já sabia que você viria para casa. E ele te restituiu nessa volta as suas vestes, suas sandálias e o seu anel. Porque você é filho amado de Deus. E olha que história que fica aí para quem está assistindo também. Porque às vezes você está com pensamentos assim, mas eu estou muito tempo afastado, não sou merecedor, ou estou enfiado, mergulhado num pecado tremendo, não tenho mais perdão. Vou te deixar uma mensagem. E essa mensagem não é minha, essa mensagem ela é do Pai, porque está na Bíblia, está nas Escrituras Sagradas. Só volta. Se você se afastou e um dia esteve junto, só volta, porque o Pai vai te restituir tudo. Sem nenhum julgamento. Sem nenhum julgamento.
Se você ainda não teve esse encontro, só tenha. Entenda que Deus preenche todos os espaços. Eu digo que no nosso peito nós temos... A minha esposa é arquiteta de formação. Então, nós somos projetados por Deus. Deus é tão perfeito que Ele projetou no nosso peito algo do tamanho e do formato dele. Que só Ele tem esse tamanho e esse formato. Então, você pode ter tudo na tua vida. Você pode ter fama, você pode ter dinheiro, você pode ter o que quiser na tua vida. Dos prazeres da carne. Mas quando não tem Deus, esse pedaço, onde fica o coração, que tem o tamanho e o formato dele, nada preenche. Exatamente. Nada preenche. E a renúncia dos que estão no pecado, assim como eu estive, né? E isso continua, nós somos pecadores, isso faz parte da nossa trajetória, né? Não diminuindo ninguém, mas eu digo para você que a gente pensa, eu queria mandar uma mensagem, na verdade não queria mais porque graças a Deus eu já estou no caminho, mas eu queria poder voltar ao tempo e falar para mim mesmo, naquela época em que eu achava que se eu me convertesse ia acabar a minha vida. Eu digo para você que eu achava que ia acabar a minha bebidinha, ia acabar a saidinha, as ondinhas, a vida, o trabalho, ia acabar... eu não tinha tempo para Deus. Por quê? Hoje em dia, eu tenho meus compromissos. E eu digo para você que parece que tudo se abriu, cara. Acontece de que não muda de você mudar da água para o vinho. Eu continuo sendo surfista, eu continuo sendo empresário, eu continuo sendo muito ocupado, mas eu digo para você que preencheu um vazio. E toda renúncia que eu tanto tinha medo, cara, ela simplesmente não existe mais. É uma vontade tão grande de retribuir esse amor como um pai e um filho, que para mim não importa. Não interessa o que está acontecendo, eu não sinto falta, cara. Eu tenho um vinho para tomar um tempão e eu não consigo nem sentir vontade de tomar mais aquele vinho. Não estou dizendo que um cristão não pode beber vinho, mas eu digo para você que eu não sinto vontade de absolutamente nada que eu achava que um dia seria uma renúncia. Então, eu digo para você que eu sei que a maioria dos pregadores dizem que vai, se entregue, claro, se entregue, mas peça para Deus para ele se revelar para você, porque para mim foi mais dele do que eu mesmo. Uhum. Se fosse por mim, eu não iria. Eu acho do jeito que eu tinha a minha convicção. E Pode continuar. E eu digo para você que essa misericórdia de Deus é a minha gratidão. Eu só tenho gratidão, cara. Eu não consigo mais... Claro, eu tenho objetivos gigantes, né? Até para conquistar as coisinhas que eu fui conquistando com a vida, né? Eu sou de origem muito simples, então chegar na indústria, né? Hoje eu estou do setor industrial. É muito complexo. E entre outras coisas, né? Tipo, faixa branca para chegar na preta, eu levei 12 anos, cara. E são várias conquistas, né? Meus troféus, vamos dizer, a gente fala muito isso, meus troféus são esses, né? Agora, talvez um Guinness, né? Dar uma onda surfada na nossa equipe em Nazaré, Portugal. Olha, grandes troféus, mas para mim já não importam da mesma forma. Eles continuam, a gente pode continuar a ser surfista, continua. Daqui a pouco, inclusive, eu tenho reunião, eu tenho que correr. Mas, cara, eu ganhei um preenchimento de espaço no coração, nessa arquitetura, e, ao mesmo tempo, essas renúncias que, para mim, eram gigantes, tem que ser muito prestada atenção nas pessoas que se prendem demais, porque saem escamas dos nossos olhos. E eu sempre fui um cara muito confiante, convicto, até porque, para conseguir chegar no cume, né, dos desafios que eu setei na minha vida, né, eu tive que ter um percurso. Se eu desistisse, eu voltava na faixa marrom, roxa, azul, ou parava, enfim, no empreendedorismo lá atrás. Mas eu digo para você, cara, eu mudei a minha rota porque eu fui transformado e existe algo supremo. E eu acho que se tem um ateu assistindo isso, ele tem que pensar com 2 olhos, porque eu fui um ateu que black belt mesmo. E eu digo para você que eu não mordi minha língua, mas eu digo para você que dói as ofensas que eu tive com Deus, as renúncias que eu fiz com Deus, sabe? Muda completamente, mudou o meu... Eu não sei... Dá uma mensagem, Vitor, então, pro ateu aqui, ó. A pessoa que... Eu falo assim que é um estado, tá? A pessoa ela não tem a identidade, é um estado, né? Nós estamos coisas, nós estamos ateus, nós estamos... cargos, nós estamos... Né? Tudo isso é um estado, porque tudo que é passageiro é um estado aqui. Mas às vezes, porque se a pessoa pode sair do estado, que você estava no estado de ateu,
né? E aí esse estado acabou na tua vida. Sim, eu sei. Né? Qual é a mensagem que você daria Olha, para essa pessoa que está na dúvida? Existe um Deus? O que você responderia a essa pessoa? Eu posso dizer que existe um único Vitor aqui. Claro, existiu a transformação, mas existiu um Vitor feliz ateu. Feliz ateu. Em que talvez, igual você pense, não tem como ficar melhor. Eu achava que a minha vida não tinha como ficar melhor. Jovem, tinha grandes realizações, cabeça feita, sabia que não existia nada ali na minha cabeça. E hoje o mesmo Vitor fala pra você que existe um Vitor completamente feliz. Não é mais um Vitor que antigamente era feliz. Hoje eu digo pra você que preencheu um espaço que eu nem sabia que era preenchível. E isso serve pra você, porque é muito fácil criticar e falar, o ateu não sabe de que... Não, eu fui ateu e eu sabia sim o que eu estava vivendo. Só que eu descobri uma mina, e essa mina, ela é acessível pra você, pros cristãos ou qualquer pessoa, qualquer religião que esteja desviada, ela serve pra todos. E essa transformação, ela é milagrosa. E mudou completamente a minha vida. Eu sou de altas emoções, já tive sensações como nesses esportes radicais, né? Que poucos humanos já sentiram, né? Inclusive de dor, né? De queimadura, a maior dor, dizem que é mais do que um parto, né? Mulheres, não sei, mas eu digo pra você que eu já tive experiências surreais, mas não existe a milagrosa como essa. E eu digo que eu quero viver isso cada vez mais. Hoje, tudo mudou, Jorge. E você estava falando, você fez a brincadeira da dor do parto, né? A gente fala assim, a brincadeira é que o homem, quando está com um pouquinho de dor de cabeça ou dor de dente, já se equipara a uma dor do parto, porque faz um drama que só, né? E eu consigo imaginar, então, né, dar honra a todas as mulheres aí, também que estão nos assistindo, porque vocês foram criadas por Deus lá desde da criação. E o termo em hebraico, né, que a palavra de Deus usa para essa criação das mulheres, é Ezer Kenegdo, né, que é a auxiliadora que traz o contraponto. Você consegue imaginar a força dessa palavra no original? Ezer Kenegdo, a auxiliadora que te traz o contraponto. Um homem que realmente tem Deus no coração, ele vai olhar para a mulher que Deus colocou na vida dele e vai entender que ela é uma auxiliadora que vai trazer o contraponto todas as vezes que forem necessários. E esse contraponto é saudável. O homem maduro espiritualmente, ele vai ouvi-la, ele vai processar, e aí ele vai tomar uma decisão. Mas ele nunca vai deixar de ouvir aquela que Deus criou para ser a Ezer Kenegdo. Então, você está falando da dor. Então, assim, eu acho que essa transformação que você está passando e você compartilhou aqui, tem tudo a ver também com a pessoa que está do teu lado. Vitor, como é que é? Você é noivo, né? Como é que é a tua relação hoje com a tua noiva nesse caminho com Cristo? Porque eu falo que é o homem, a mulher e Cristo no centro. Como é que é a relação com ela hoje, sendo a sua Ezer Kenegdo? Olha, foi um outro milagre, falando de mim, e outro presente de Deus, além do principal, que foi ele ter se revelado para mim. Eu achava que biologicamente eu não fui programado para ter uma mulher só. Achava que eu não fui mentorado por não ter pais unidos, não ter um bom exemplo de pai comigo. E eu achava que eu não tinha jeito para isso. Eu achava que eu nunca conseguiria amar alguém de verdade. E eu passei a amar a minha mulher depois de 6 anos e tanto. Depois que eu me converti. Então Deus me deu uma vida nova, não só com o espírito e essa essência que eu tenho hoje em dia, mas também com uma doutrina nova. Por isso que eu me apego tanto. Eu posso ter perdido algumas coisas de pecados que eu renunciei, que a gente tem que largar mesmo. Na verdade, a gente larga por naturalidade, mas eu ganhei coisas novas e eu aprendi a amar minha mulher de verdade. Eu digo pra você que é uma coisa que eu nunca senti antes. Pô, aproveita já, então, manda uma mensagem para ela. Então, faz uma mensagem aqui eu não vejo a hora de casar com você, porque era uma coisa que a gente empurrou tanto, né? E hoje a gente tem essa oportunidade agora como os 2 cristãos, né? Saber que nos tornaremos um só. Eu estou muito ansioso para isso. É uma coisa premeditável agora, porque eu caí de paraquedas na conversão. Eu era um ateu lá que achava que era feliz, mas com você não. É tudo planejado. E eu quero ter a vida
todinha junto com você. Então, meu amor, te amo. Boa, Jorge. Uau, essa mensagem aí já... Então, nossa. Eu falo que a gente faz depósitos emocionais na conta da nossa esposa. E vice-versa, a esposa também faz depósitos emocionais. Esse foi um mega depósito, tá? Não tenho dúvida disso. Quando ela vê essa mensagem aqui, vai ser um mega depósito emocional. E você está falando de casamento, né? E eu vejo você entrou num processo de reaproximação. Esse momento que você está vivendo, agora assim, muito breve, vocês estarão casados. Né? Eu entendo que tudo isso tem um propósito que vai aterrissar também no casamento. Porque o casamento sem Jesus no centro é um casamento muito difícil. Você pode ter, às vezes, o melhor emprego, você pode ter uma vida profissional muito boa, né? Mas, como a gente falou, Deus fez o projeto do tamanho e do formato dele no nosso peito. Ele fez também para a mulher. E ele fez também um projeto de família. Agora, a família que foi projetada por ele, o indivíduo, o homem que foi projetado por ele, a mulher foi projetada, e não tem Jesus ali, não tem como o projeto ter sucesso. Exato. Existe até... Outro dia me perguntaram assim, você é feliz, Jorge? Eu falei, essa é uma pergunta muito ampla, né, para responder, mas eu falo o seguinte, a felicidade não pode ser explicada simplesmente pela sua condição financeira, porque as pessoas hoje têm essa não, eu sou feliz, porque financeiramente está tudo ok. Não, a felicidade é um conjunto na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida matrimonial, na sua vida como pai, como mãe. Né? Então, assim, e é legal que você está olhando com outros olhos para isso, para o casamento, junto com Jesus e a sua futura esposa, porque eu falo que a casa é o seu primeiro ministério. Para qualquer cristão, a casa é o seu primeiro ministério. Então ali você tem que ter, porque às vezes a pessoa vive uma liturgia do culto, né? Ela vai numa celebração cristã, independente da sua religião, e você faz tudo ali no domingo, aí chega todos os dias da semana, você não faz mais nada. Você não canta louvores, você não dá glória, você não agradece, você não tem o coração agradecido, você não ora, você não lê a palavra. Então, não bate, porque assim, existe um governo na tua casa, que você é o governador como homem, mas não há um governo presente porque você não está exercendo aquilo ali. Então eu falo assim, não existe vácuo. Se você não preencher aquele espaço, alguém vai preencher. Exato. Alguma voz vai preencher. Se você não preencher o espaço com o teu filho, alguém vai preencher. Exatamente. Com a tua esposa, alguém vai... Então, assim, são vozes que vão influenciando. Então eu falo o seguinte, para resumir aqui, eu falo que a família é o primeiro ministério e a casa é o primeiro império, onde existe o rei e a rainha. Sim. E os seus filhos são os príncipes e princesas. Se você mulher, aí para as mulheres que estão nos acompanhando, se você quer ser tratada como rainha, comece a tratar o seu marido como rei. E para vocês homens, vocês querem ser tratados como reis, comece a tratar as suas esposas como rainhas. Exato. E isso vai cascatear para os seus filhos, porque eles são príncipes e princesas de um império chamado lar. A pior coisa num território é não ter governo. E a tua casa é o teu governo. O homem tem um papel de sacerdote espiritual, de provedor e de protetor. Que alegria, Vitor, de ouvir assim que a sua transformação, ela está precedendo o momento de noivado, depois do momento de casamento, depois do momento de gerações por vir, né? Porque isso você está colocando o quê? A bandeira do governo, você como sacerdote e Jesus no centro da tua casa. Exatamente. Ou seja, não vai ter desgoverno dentro da tua casa. Exatamente. Né? Não, muito boa colocação. E existe até um outro ponto importante aqui para colocar sobre onde que você quer construir a sua casa, como você mesmo mencionou. Vai construir a sua casa no deserto, na areia ou na rocha? Então, todos os casais, né, pessoal, a gente sabe que nós passamos por tempestade. E se a gente não está firme na rocha, a nossa casa, o nosso relacionamento, ele desaba. Eu venho de um casamento assim como os meus pais, eu também. E isso não é bom. E hoje em dia, tudo muda. Nós aprendemos até uma doutrina correta como um casal, né? Eu queria deixar uma coisa muito clara, que a gente, eu falei que eu sou muito feliz, mas você mencionou que a felicidade ela não está numa coisa só. Eu não posso dizer para você que eu sou uma pessoa que já acorda, estou muito feliz. Não, acordo cansado, quebrado,
problema tá... Olha, parece que os problemas até aumentaram depois que eu me converti, viu? Não vou dizer pra você que tá tudo maravilhoso, como eu mencionei ali, que eu estou completamente feliz. Mas só que existe um equilíbrio. A gente tem uma balança nova. E a nossa felicidade, ela não tá só numa coisa só. Antigamente, eu cronometrava quantas horas que eu tinha de sono para viver o mais e mais, extrair mais e mais. E hoje em dia, olha, eu não sei nem se eu podia fazer isso, mas eu conto as horas de estar na minha eternidade, estar com Deus, estar realmente no meu propósito original. Mudou o que é felicidade para mim hoje. Mudou. Ah, você não quer construir um patrimônio, não quer quebrar recorde mundial, não quer ser feliz aqui na Terra? Quero, isso faz parte. Mas a felicidade agora é outra. Então eu queria deixar isso muito claro, porque senão parece que a vida está muito fácil ali. Não é isso que é exatamente. Mas hoje em dia, e principalmente agora, quando a gente passa por situações difíceis, a gente sabe que tem um Deus conosco. E quando ateu, eu pensava que era eu e eu. E você conseguir um aliado desse peso, desse tamanho, é uma coisa surreal, Jorge. Para ateu é uma coisa assim, é como se você tivesse assim pelado, literalmente, cara, sem uma arma. E agora a gente ganha uma que tem de melhor de arma no planeta Terra, cara. Então eu digo para ti que a felicidade, ela vem sim com tempestades, assim como o casamento. Sim. Mas hoje nós temos assim o Espírito Santo dentro da gente, né? E é tão profunda o que a palavra, a gente tem que sempre se voltar à palavra. Aliás, quando você tiver dúvida em alguma coisa que faz na sua vida, né? A palavra de Deus é tão perfeita quando você pega ali a segunda parte de livro de Romanos, quando você pega o livro de Tiago, quando você pega o livro de Provérbios, ele é um manual prático da vida. A gente fala assim, a gente compra um equipamento novo, você fala, qual é o manual desse equipamento para eu aprender como é que usa? Se nós, como pessoas, nós soubéssemos desde cedo que o manual prático da vida já está nas Escrituras Sagradas. Tem 66 livros lá. Mas quando você vai especificamente para Provérbios, no Antigo Testamento, para Tiago, no Novo Testamento, para a segunda parte de Romanos, que é a carta do apóstolo Paulo, tudo aquilo ali é um manual prático. E você vê coisas que, se você tivesse feito já desde o começo, muitas coisas ruins, talvez você teria evitado. E olhando até desse ângulo, eu falo assim, quando você falou de perseguições, né, de dificuldades, de complexidades ou de lutas que aparecem, né? Jesus sempre disse que na vida nós teríamos aflições. Né? E eu sempre lembro daquela passagem de que estava tendo a tempestade, tinha um monte de gente no barco, Jesus estava no barco, estava dormindo. Aquela história nos diz o quê? Nós vamos passar por tempestades na nossa vida. Exatamente. É fato. Não há uma vida, ainda que com Jesus no centro, que não vai ter tempestade. Vai ter. A diferença é, você está passando a tempestade com ele ou sem ele? Exatamente. Com ele ou sem ele? Exatamente. Né? Então, assim, e é muito diferente. A tempestade pode ser até a mesma, da mesma intensidade. E é muito diferente. E um ponto que você falou da conversão, quando você falou assim, daqui para frente, eu sou apaixonado pelas parábolas de Jesus, né? As parábolas falam que a parábola ela tem dois grandes objetivos. Ela revela a mensagem aos humildes de coração e ela esconde a mensagem aos que são soberbos. E Jesus usava muitas parábolas. E eu sempre gosto de usar essas parábolas ou histórias no dia a dia. E uma mensagem que eu deixo aí para você que está pensando nas coisas que o Vitor comentou aqui, eu tive que deixar tal coisa para trás, será que eu vou deixar tal coisa, outras coisas que eu, até então fazia sentido para mim, às vezes dinheiro, às vezes fama, né? Às vezes um troféu, que você falou, troféu, tal, né? Quando a gente assume a vida com Jesus, eu falo assim, queima seus barcos. E essa expressão, ela vem daquela antiga historinha, né? Que quando um general de guerra, ele estava desfavorecido em menor quantidade numa batalha, e ele chegava com os seus barcos até o local da guerra, da batalha, e ele claramente sabia que o exército dele era inferior em número, para encorajar os seus soldados a realmente seguirem em frente, apesar do medo, apesar de tudo aquilo que poderia, das aflições. A primeira coisa que ele mandava, ao descer dos barcos, chegando no local de desembarque, era queime seus barcos. E literalmente você queima seus barcos, porque não tem como voltar.
Você pode estar com medo de seguir em frente. O exército inimigo é maior. As forças contrárias são pesadas. Está ventando demais, tem tempestade demais acontecendo. Você está com medo da espada do outro lado. Mas quando você queima teus barcos, não tem mais opção. Enquanto os barcos estão lá, você tem a opção. Você corre para o barco, pega e vai embora. E volta para onde você veio. Só que não tem essa opção. Na vida cristã, que Jesus nos ensina é siga em frente. O chamado de Mateus, o publicano, o coletor de impostos, foi o chamado mais lindo da palavra, porque foi simples. Jesus passa por Mateus, coletor de impostos, odiado pelos judeus, porque ele era um coletor, trabalhava para Roma, gerava uma certa opressão em cima dos impostos ali, e Jesus passa e fala por quê para ele? Segue-me. E aí, você ilustrando isso, com certeza ele deveria estar numa coletoria, cheia de dinheiro, papéis, documentos, né, que era a função dele. Ele não olhou para aquilo e falou assim, eu tenho o melhor emprego do mundo. Porque ele trabalhava para Roma. Ele era muito bem remunerado. Ele tinha um respeito, ainda que por medo ou não, ele tinha um respeito daquele povo. Aí quando Jesus fala para ele assim, segue-me, ele só levanta e segue. Ele literalmente queimou os barcos. Ele literalmente deixou tudo aquilo para trás, sem pensar. E isso é o poder da renúncia. Seguir a Cristo, ter o coração em Cristo, como está aqui, ó, é você fazer grandes renúncias sem querer voltar para trás. Exatamente. E eu não sei, Vitor, pergunto para você, o que você tem alguma renúncia? Fala assim, Jorge, essa é uma renúncia que eu já fiz, ou eu vou fazer, que eu falo assim, eu vou queimar meu barco ainda nessa área, porque eu sinto que isso daqui é mais um passo adiante. Você tem alguma coisa que você queira compartilhar? Bom, essa história é boa demais, viu? E vou dizer uma coisa pra você, né? Essa última de queimar barco, meu barco queimou e eu queimei metade do meu corpo, viu? Então, não aconselho. Queima o barco sem estar nele, né? Exato. Sem estar nele, né? Exatamente. É bom lembrar isso. Muito bom lembrar isso, mas eu digo pra você que a gente tem que queimar os barcos todos os dias, né? A nossa carne, ela é forte demais e nós somos tendenciosos a ir pro erro. E é contínuo isso. Hoje, eu não sei te dizer qual barco que eu queimei que mais me faz falta, porque eu não sinto falta de nenhum, cara. Sério. Eu não sinto falta de nenhum, cara. E então eu não sei dizer qual que ficou mais marcado. Isso é Pelo pleno. contrário, o que eu gosto é da ilha toda que a gente tem aqui para explorar. Então a minha contagem hoje em dia de tempo é de aproveitar ao máximo com a presença dele. Então eu não sinto falta dos barcos não, viu? Eu vou contar uma historinha também. Claro. Que vamos seguir nessa linha que é muito boa. E eu vou contar uma história que eu não sei se eu vou contar direito, que eu aprendi recentemente com o nosso pastor Glaucio, né? Eu digo para você que espero que seja bem contada, mas vamos lá, para quem não conhece essa história ainda vai valer a pena. Existe uma história de um garotinho, então vamos pensar em um garotinho de uns 8 anos de idade, lendo um livro, e dentro desse livro, eu suponho que seja a história de Jó, né? Quem não conhece a história de Jó, Jó sofreu demais e no final Deus deu tudo em dobro para ele. Então, respondendo por alto, foi essa história que eu vou te contar. O menino começou a ler aquela história e viu ali e falou, rapaz, que sofrimento, eu não vou ver esse livro, não. Menino de 8 anos, né? Que dá até pesadelo, né? E ele parou de ler aquela história, mas calhou dele ouvir falar dessa história, que tem um final feliz, e ele falou, eu vou ver esse livro aí, não é possível, mas eu vou fazer diferente, eu vou ler pelo final, porque o começo tá ruim demais, eu não quero ver esse livro, né? E ele começou a ler o livro ali, e falou, rapaz, começou a ver o final, o que aconteceu na vida dele, e ele falou assim, esse livro... Perfeito, agora eu vou ver esse livro todo. E aquela criança de 8 anos, com aquela imaginação, começou a reler aquele início e ele ficava lá, cara, Jó, continua, fica forte, cara. Você não faz ideia do que Deus tem preparado pra você, cara, continua. E lendo aquela história como se realmente estivesse ali chegando pra ele. E hoje essa história ela faz muito sentido comigo e contigo, que tá aí atrás dessa câmera. Eu tenho certeza que Deus tá sussurrando no seu ouvido e mostrando pra você, cara, que você vai sair dessa, que você vai crescer, que Deus tem o melhor pra você, que você não nasceu pra isso, cara. Essa transformação não é um menininho ali, essa história, você é o personagem, que nem tá sussurrando no seu ouvido aí, é o Espírito Santo que habita dentro de você, de mim quando era teu, que direcionei realmente a vida e tive várias visões de que eu estou vivendo hoje. Então essa história, esse filme, esse déjà vu, essa
profecia que você tem na sua vida, ela é real, e quem descreveu essa história é nosso Pai lá de cima. Então essa história, para mim, ficou muito marcada. Eu devo ter dado uma alterada nela, Não, da minha forma. É uma história fantástica, Vitor. É isso, exatamente isso, né? Jó tem exatamente esse caminho dentro do seu livro. José, também que ele usa também tem exatamente isso no seu livro, né? Porque José também é vendido pelos irmãos, né? Passa ali por várias provações, é falsamente acusado, depois é preso, e depois lá no final se torna governador do Egito, né? Então algumas coisas interessantes de Jó também, perde tudo, imagina, né? Ele era o mais rico, o homem mais rico, né? Tinha muitos animais, né? Muitos filhos, imagina uma família abençoada, né? E Deus se agradava de Jó, né? E tanto é que ele permite, né, dessa história sua, Deus permite, olha isso, o nível de autoridade de Deus, ele permite que o adversário toque em tudo, menos na vida de Jó. Menos Exatamente. Na vida dele. Só que é isso que você falou, é verdade. Se a gente pudesse olhar a nossa história de trás para frente, a gente pode falar assim, a nossa bênção está tão perto. Está tão perto. Em cada capítulo da nossa vida, a gente tem tanta bênção que Deus nos dá, às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe. A gente às vezes é grato ou não. Mas está sempre ao virar da esquina. Às vezes a gente está andando numa rua, aí você não enxerga nada, você fala, mas a bênção está tão distante. Mas às vezes você vai fazer a primeira curva para a direita. E a bênção já está lá. Exatamente. Você só não estava vendo. Exatamente. Mas a palavra nunca fala do que seus olhos têm que ver. Em Hebreus 11 fala sobre fé. É do que você tem fé. Sem ver, você crê. E essa é uma coisa que faz muita diferença. Quando você vive, né, o que diz em Hebreus 11, na essência, você não precisa ter que ver toda hora as coisas que vão acontecer no próximo capítulo. Você crê que Deus tem o melhor para a tua vida. Essa história é fantástica, né? A gente está aproveitando aqui, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, mas assim, tem alguns pontos que a gente precisa abordar, né? Eu lembro e eu vou deixar aqui uma provocação para você que nos assiste aí, né? Eu e o Vitor aqui, nós estamos batendo esse papo, um bom papo, contando um pouco das nossas histórias, das nossas conversões, mas cada um tem a tua. Eu queria que você, nesse momento aí, você fizesse a reflexão. Como é que tem sido a tua vida? Como é que tem sido esse preencher aqui, ó, com Deus aqui no teu coração? Do tamanho e do formato de Deus. E como é que tem sido a sua aproximação com Deus? Às vezes você se frustrou, eu falo que tem um documentário na Amazon muito bom, aliás, recomendo, que chama Mostra-me o Pai, que inclusive traz estatísticas dos efeitos de crescer em lares sem pai na sociedade. E uma das principais mensagens desse documentário é sobre, você pode não ter tido um pai terreno, mas todos nós temos um pai celestial, que nunca foi ausente. Se você teve um pai dentro que foi ausente, ou que foi às vezes agressivo, ou que não te dava atenção, mas todos nós temos um pai celestial que nos ama. Isso é fato. Nós queremos ou não isso é fato. E quando eu lembro desse documentário, tem um ponto lá que me chama muita atenção. E é exatamente para você refletir sobre isso. Se você tem certeza, então, agora, que você tem um Pai Celestial que te ama, ele pergunta assim, é uma pergunta que acontece lá no documentário, eu te faço aqui também. Deus te pergunta, eu não tenho sido um bom pai? Essa é uma pergunta que toca muito lá. Eu dei um pause, eu estava assistindo, eu dei um pause, Vitor. E eu fiquei em silêncio durante um tempo, como eu tenho feito esse meio silêncio aqui. O silêncio fala tanto com a gente quanto alguns barulhos. E quando eu ouvi aquela pergunta, eu não tenho sido um bom pai? E aí passou um filme na cabeça. Antes da conversão e depois da conversão. O Pai Celestial sempre esteve presente ali. E de tudo que eu lembro da minha relação com o Pai Celestial, eu tenho certeza hoje que eu posso responder essa pergunta. Eu não tenho sido um bom pai? É óbvio. É óbvio que ele tem sido um bom pai. Às vezes a gente pensa que os mesmos erros que as outras pessoas vão ter conosco, a gente pensa que Deus vai ter conosco. Deus não erra. Deus não erra.
E eu conecto com uma experiência que eu tive. Então, essa é a reflexão que eu deixo para você. Deus não tem sido um bom pai para você? Se aproxima dele. O pai ama quando você vai visitar e só quer dar um abraço. Não só quando você vai na casa dele pedir alguma coisa. Exatamente. E às vezes a gente só quer, às vezes, entrar em oração só para pedir coisas. As nossas orações têm sido orações de petição. E não é uma oração simplesmente para se aproximar, para ter um contato, para ter a conexão, essa intimidade com o pai. E isso é um ato, às vezes, até mais interesseiro da nossa parte, né? Que a gente não tem que buscar as mãos de Deus. A gente tem que buscar a face de Deus. A gente tem que buscar a face de Deus. E eu lembro que acho que eu comentei isso no último culto de domingo, que eu sempre olho o celular do meu filho, né? A gente tem essa prática em casa de realmente manter uma supervisão. E aí um dia que eu estava olhando o celular dele, e aí estava lá uma frase, né? Eu sempre olho as fotos e tal, e aí tinha uma frase que aquilo me marcou demais. Ele já estava dormindo, eu olhei o celular dele, ele colocou assim: onde estaria se Deus tivesse atendido todas as minhas orações? Exatamente. E a gente tem que ter sabedoria, porque às vezes a gente pede coisas, você está falando de ler o capítulo de Jó de trás para frente, de saber o que acontece, porque a gente fica querendo ver. A gente fica fazendo oração para Deus, pedindo coisas, determinando que é no nosso tempo, no cronos do homem, e não no kairos de Deus, determinando o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, sendo que ele sabe de todas as coisas. Exatamente. E aí essa frase que o meu filho colocou lá, eu fiquei pensando, onde estaríamos se Deus tivesse atendido todas as nossas orações? Somos limitados. A gente tem que começar a confiar mais naquilo que Deus tem para nós. Por isso que o tema daquela pregação foi, né? Dele, por ele e para ele. Para que a gente comece a abrir os olhos espirituais e enxergar dessa forma. Descansar e confiar em Deus não é determinar o que Deus tem que fazer para a gente. Ele sabe qual porta que tem que abrir, qual porta que tem que fechar, né, Vitor? Exatamente. E é o que você mesmo falou. Imagina como é que seria o final dessa história, né? Seu filho tem quantos anos? Ele tem 13, para 14 13 agora. anos, olha só. 14 anos. Que mensagem que ele passa para nós adultos aqui, né? Realmente. E a parte mais importante nisso tudo não é só que esse final poderia ter um final com a nossa escrita, mas os planos de Deus são melhores do que o nosso. Então, hoje em dia, eu vejo algumas coisas dar errado. E eu não fico aqui o tempo inteiro falando, nossa, que legal, só coisas boas acontecendo. Não, mas todas as coisas ruins que acontecem, e têm acontecido, como eu já mencionei algumas vezes, eu tenho certeza que faz parte do plano de Deus. Faz parte do plano de Deus. E a gente tem que parar de querer ficar lutando contra isso. Exato. O tempo inteiro com essa insaciedade de que está faltando alguma coisa. Eu fui de origem muito simples, sabe? Já faltou coisa na minha geladeira, vamos dizer. E hoje, se eu continuasse naquela, ia faltar o quê para mim? Cada vez mais carros na garagem, apartamento, lancha, jet ski, helicóptero. Era a minha próxima meta agora, helicóptero. E para quê, cara? Entendeu? Isso não acaba. O que eu quero dizer é que não acaba. Se hoje você quer sair de um apartamento de 3 dormitórios para um de 4 dormitórios, eu vou falar que quando você chegar lá, você vai querer uma casa grande, cara. E não acaba. E é você construindo a história. Mas o plano de Deus para você não é isso. Eu não estou dizendo que Deus quer que você ande por aí, sair um tostão no bolso. Não, cara. É que existem outras felicidades. Essas outras felicidades... Existe o ecossistema da felicidade que tem mira. Tudo. E Jesus está no centro desse ecossistema. Exatamente. E falando em Jesus, a minha mira mudou, cara. Eu sou vamos dizer que uma pessoa de muito foco. Eu gosto de ser bem concentrado nas minhas miras, sabe? No meu alvo, quer dizer. Então, minha mira mudou. E não dói. Mas esse ano em Nazaré foi a primeira vez que eu só surfei 2 vezes. Depois de 4 temporadas surfando, ou a temporada inteira, ou praticamente toda a temporada. Essa vez aconteceu, mas tudo bem, aconteceu. Mas aí tem um milagre por trás, que os planos de Deus são melhores do que o nosso. Eu só surfei 2 vezes. Mas numa dessas vezes foi o dia de uma possível quebra de recorde mundial. Olha que tremendo. Então, aquilo que você fica ali correndo atrás, que nem aquele ratinho, né, atrás ali do queijo, às vezes é algo tão pequeno, porque o plano de Deus é melhor do que o nosso. Exato. Vitor, você trouxe o ponto aí dos bens, né? Você nunca cessa, né? Você quer uma coisa, depois você já conquistou, você quer uma outra, você quer o helicóptero, que nem você falou. E você falou da relação com o dinheiro. Vamos à palavra? A palavra de Deus, ela não traz o dinheiro como ruim.
Aliás, a palavra ela é vasta de exemplos da relação do cristão com o dinheiro. Você dá a César o que é de César, você devolver o dízimo, você tem muito pagar impostos, tudo aquilo ali é relação com o dinheiro. Falava-se de moedas, falava-se de denário, que era em relação a um dia de trabalho, né? Falava sobre muitas outras relações de trabalho, de você ter o fruto do seu trabalho, isso é lícito. O que a palavra traz muito forte, né, é você ser servo do dinheiro. Você tem que ser senhor do dinheiro. E interessante que a única vez que a palavra trata um objeto com a palavra senhor com S minúsculo é sobre quando fala de dinheiro. Fala, você não pode servir a dois senhores, ou há de agradar a um, né, desapontar a outro. Então você não tem como, você ou de amar a um ou odiar a outro. E aí fala do senhor com S maiúsculo e do senhor com S minúsculo, que é o dinheiro. Então o amor ao dinheiro, aquela ganância, você se torna um escravo do dinheiro, é isso que a palavra ela é contra. Mas ela está vasta de exemplos, inclusive de pessoas riquíssimas, né, que tinham um coração inclinado a Deus, né, estão lá na palavra. E a gente vê sobre isso. Né? Então, de sabedoria, né, a gente pega Salomão, tem exemplos demais lá. Então, é sobre isso. E aí, quando a pessoa começa a correr atrás disso, eu lembro que eu comentei foi numa entrevista, um bate-papo uma vez também, foi num outro podcast, que eu ainda gostaria muito de ver uma estatística em relação a isso. Eu não achei uma estatística real em relação a isso. Mas eu vi muitas outras entrevistas similares falando a mesma coisa. Que as pessoas hoje que buscam o suicídio, dificilmente ela vem de uma situação de extrema pobreza. Ela vem de uma situação de extrema riqueza. Porque há um fato muito real, que quem já está na extrema pobreza, ela ainda joga uma esperança no dinheiro. Quando eu sair da extrema pobreza e tiver uma condição financeira melhor, meus problemas se resolvem. Ou seja, ela ainda vê um caminho à frente antes do suicídio. A pessoa que está na extrema riqueza, ela já conquistou de tudo, ela tem tudo transbordando na vida dela, e ainda assim ela não é feliz, ainda assim ela não se sente completa, preenchida. Ela fala, o que vem de próximo? A riqueza não conseguiu tirar o vazio do meu coração. E aí ela vai para tendências suicidas. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Então, quando você tem uma situação que você está num beco sem saída e não tem mais o que fazer, e é um pensamento, né, natural, que a pessoa fala assim, não, mas se eu tenho todo o dinheiro do mundo, eu tenho todo o acesso do mundo, e eu não consigo ser feliz, ela fala, então não faz mais sentido. Então, uma mensagem aí para quem está assistindo também, a gente tem que cuidar muito, com carinho mesmo, com o que Jesus faria em relação a essas pessoas que estão precisando de assistência, que estão com pensamentos suicidas. E também conhecer essa condição social também ajuda você a endereçar, né, um aconselhamento, né, uma assistência, porque às vezes é essa a situação. Às vezes a pessoa ela acreditou que ela teve de tudo de material. Você falou, veio da moto, do carro, do avião, do helicóptero, né, das mansões de 10 mil metros quadrados, e aquilo não foi suficiente. Não preencheu o vazio. E o preencher o vazio não tem nada a ver com isso. Mas será que existe um caminho? Existe. O único ponto, falamos no começo do nosso bate-papo, o desenho, o formato e o tamanho de Deus no peito, onde se encaixa o nosso coração, e aqui coração em Cristo, literalmente, só Deus preenche. Você pode ter de tudo que você acha que nessa vida terrena faz sentido, mas não tem relevância. Por isso essa busca do caminho do suicídio. Então, assim, é uma mensagem para vocês, se vocês estão com esse tipo de pensamento, busquem a Deus. Às vezes você é de longe, busca uma igreja séria, cristocêntrica, que tenha Jesus no centro, próximo da tua casa. Seja assistido por uma igreja, por líderes espirituais sérios, né? E aqui já deixo um abraço para o meu pastor líder, o pastor Glaucio, né? Que tem liderado a nossa igreja com a palavra de Deus no centro. Palavra de Deus no centro, para que você possa ser preenchido e tirar esse tipo de pensamentos suicidas da tua cabeça. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Não deixe isso dominar você. Busque ajuda e busque a Deus. Né? Joelho no chão. Tranca a porta do teu quarto, joelho no chão, em oração.
falando com o Pai. Abra o teu coração com o Pai. Exatamente. E experimente, vamos dizer, essa laranja. O que seria? Por que essa laranja? Porque como é que você pode julgar o que tem dentro se você não experimentar? É igual você pegar uma laranja. Você consegue olhar no mercado? Tudo bem que tem gente que tem um dom para tudo, né? Olha no mercado, essa laranja aqui vai estar azeda, não vou comprar. Você nunca sabe, é uma roleta russa, não é verdade? Mas se você comprar ela e experimentar ela, você consegue. Então eu falei no início do podcast que não foi opcional. Realmente, para mim não foi, mas para mim pode ser. Para você pode ser. Para mim não foi. Foi aquela graça que foi derramada em cima de mim, que chegue em você também. Mas você tem essa opção. É só você experimentar essa laranja. Ah, mas se eu experimentar, eu pensava muito isso, que me contaram isso. Quem me contou isso foi um pastor, um dos pastores da minha mãe, lá de trás, há muitos anos atrás. Eu falei, vou experimentar essa laranja nada, tal. Mas olha, vou te falar, acabou que eu experimentei. Dessa forma toda que eu contei aqui no podcast. Mas eu te garanto uma coisa, eu não voltaria mais nunca mais para aquela vida. Você tem noção disso? Hoje, você pode trocar essa vida, mas depois que você trocar, você não volta mais, nunca mais. Ah, é porque eu tenho medo de ir para o inferno? Ah, porque eu tenho medo de... Não, não é, porque eu amo a vida que eu tenho. Eu amo a minha família, eu amo o meu trabalho, eu amo meus amigos, eu vivo de uma forma diferente. Então, é essa a felicidade. Não é só o dinheiro, não é... Não, eu pretendo continuar prosperando, eu estou com sonhos mais altos ainda, ultimamente. Mas eu digo para você que eu ganhei uma coisa, depois que eu experimentei essa laranja, que eu não largo nunca mais desse doce. Então, se você tem essa opção hoje, vai. E não é uma coisa que você pode ter aí da sua casa, no seu espiritual, vai tendo o seu contato, vai falando com Deus, Ele te ouve. Não é só na montanha, mas se puder ir na montanha, se for homem, vai, é transformador para você, cristão, não cristão, ateu, católico, todos. Não tem como descer de lá sem uma transformação. Mas aí da sua vida, da sua casa, no seu grupo, aqui com a gente, né? Fica até um convite de quem não tiver uma igreja, conhecer a nossa igreja, que é muito abençoada. Então, experimenta essa laranja. Que depois que você experimentar, eu tenho certeza que você não vai querer outra coisa. Vitor, eu falo que nós somos a média, né, das pessoas com quem nós andamos. Uma vez que eu falo assim, se você anda com 5 pessoas que fazem coisas muito erradas, você vai ser a sexta. Exato. É uma questão de tempo. Sim. Quando você se converte a Jesus, aceita Jesus na tua vida, tem ambientes, tem frequências que você não é questão de segregar, mas tem coisas que você não quer mais fazer. Simplesmente porque Jesus está ali contigo, né? Tem pecados que você vai se afastar. A palavra é muito sábia e perfeita. E tem pecados que ela fala, não é para você enfrentar, é para você desviar. Sim. Que você, na sua finitude, na sua limitação de homem, nós não somos capazes de vencer esse. Então a Bíblia nos direciona o quê? A desviar, né, desses pecados. É literalmente isso, né? Nós fizemos aí para a gente, até vou pedir para você fazer um comentário final. Nós tivemos aí por um período de quase mais de 20 dias, né, de renúncia, de murmuração, que é literalmente ficar sem poder reclamar. Aliás, um desafio mantenha a renúncia de murmuração para a sua vida toda. E a renúncia do que te custa. Então, escolha uma coisa. A gente teve que escolher uma coisa que nos custava. Hoje nós, inclusive, entregamos esse jejum do que te custa, para que você declare que o Espírito vence a carne. Por mais que a carne queira levar você a consumir aquela coisa, você vai lá e não vai ceder, porque o Espírito vence a carne. E quando você entra nesse processo que você falou, desse amor, nada disso vira sacrifício. Exato. Porque são todos eles atos de amor. Parece, não, o jejum é um ato de amor, a oração é um ato de amor, a leitura da palavra é um ato de amor, o estudo bíblico é um ato de amor, ajudar o próximo. Você falou assim, de ter sucesso, de, né, ter sucesso nas finanças, na sua empresa, outras empresas. Deus nos ensina o seguinte, quando a gente tem sucesso nas nossas vidas, também na vida financeira, na vida profissional, a gente tem que transbordar na vida das outras pessoas. Né? Que a gente possa transbordar isso na vida das outras pessoas, senão não faz sentido nenhum. E se tem alguma dúvida, eu volto naquela pergunta lá no começo do nosso bate-papo. Estou na dúvida, o que eu faço nessa situação, seja nos negócios, seja com a esposa, com os filhos? A pergunta fica assim, né? O que Jesus faria? O que Jesus faria? E aí você vai cada vez mais, né, se inspirando naquele que é o centro de todas as coisas. Vitor, vou te pedir aqui, uma mensagem final para quem está nos acompanhando. O que você deixa aí de mensagem final desse seu testemunho, dessa sua história de vida, para encorajá-los, né? Para aquecer o coração de quem está nos assistindo aí.
Olha, eu queria deixar uma mensagem importante para os que já estão na fé, se desviaram por algum motivo, mas já são convertidos, e também para os que nunca tiveram uma conversão, assim como a gente mencionou das nossas aqui. Para você que não conhece e às vezes julga, como eu já fiz isso, né? Julgar a igreja, as pessoas que estão na igreja, eu já julguei demais. Eu confesso que eu acho que o que mais me afastou da igreja foram as pessoas, foi a igreja. Vamos dizer assim, eu não sou... Hoje a minha religião, a minha conversão é com Deus, mas eu congrego numa igreja. Então, isso faz total sentido para o convertido também. E eu sempre me afastei por conta disso. Mas eu digo para você que é possível você estar errado e você também saber filtrar. Você não pode julgar um todo. Nós não temos que ter a cabeça mais aberta, porque se for assim, então, como é que nós seremos em relação à política, em relação ao sistema, em relação a tudo que nós vivenciamos? Está tudo errado, nada se encaixa, então a gente não se adequa a nada. Então eu digo para você que do lado de fora, que eu já julguei demais, hoje eu digo para você que é outra visão completa. Então, experimente essa laranja, sem olhar esses lados que tanto afetam a cabeça de muita gente que não vai por causa disso. E eu fui um deles. E hoje eu posso dizer para você, existem todas as coisas que a gente vê, que pensa, sim, existe, é comum, isso aí acontece. Mas o que você busca, o que você filtra, é você que escolhe. Que nem as impurezas que tem por aí, você pode evitá-las. Então, essa é uma mensagem muito importante, para não julgar pela capa, pelo que você vê, do que você ouviu falar, do que é exposto por aí, que não é bem assim. Pelo contrário, a parte boa, ninguém fala. O quão transforma a sua vida, o quão essa relação, né, dos 5 que vem perto de você agrega, sabe? Então, isso é muito importante para quem vê. E a pessoa que está aí fora completamente, assim como eu estive, também eu consigo falar essa linguagem. Desculpa, a pessoa que que está aí no pecado, se desviou, saiba que é normal, nós pecamos diariamente, sempre. Desde murmurar, que é uma coisa simples, né? Uma fechada no trânsito já é motivo para isso. Eu, por exemplo, falei a vida inteira palavrão, tá muito difícil de me libertar disso, mas se Deus quiser eu vou conseguir melhorar pela minha postura como um empresário, como um cristão em primeiro lugar, mas como um pai, né? Eu quero ter filhos, mais filhos, né? Eu vivo, a gente infelizmente erra, entre outros pecados que eu não vou ficar aqui falando. Então, se você se afastou por causa de um pecado, é normal, a gente volta, a gente recalcula a rota, e eu vou te dizer uma coisa, se você não pecasse, eu acho que Deus não ia te conhecer, Deus te conhece no pecado, como você volta, como você se redime, como que você busca, e como você se incomoda com isso. Então, se isso está te incomodando, cara, volta logo, e é isso a mensagem que eu tinha para falar. Excelente, Vitão, excelente, bênção demais, né? Parabéns pela tua história, e que esse encontro com Jesus, né, seja até a eternidade. No céu não tem fé, você sabe, né? No céu não tem fé, porque no céu já se cumpriu tudo aquilo que está em Hebreus 11, né? Que é o firme fundamento das coisas que não se veem. A gente já vai estar vivendo isso. Então, que esse amor por Cristo que você aí tem acendido dentro do teu coração, que ele permaneça até o momento que a fé deixar de existir, Amém. Que é o momento que nós estaremos no céu. Quero deixar aqui uma última mensagem também, né? Esse é um bate-papo sobre histórias reais, de pessoas reais, com o único objetivo de te inspirar a também buscar a tua própria história, buscar os teus próprios testemunhos com Jesus. A gente costuma brincar que o nosso café da manhã, né, para o grupo de legendários, né, que nós subimos a montanha de tempo em tempo, o nosso café da manhã são testemunhos. Então, assim, o nosso pastorzão Toninho sempre fala que testemunho contado, o diabo não rouba, que já foi lançado, não tem volta, todo mundo já está ouvindo e está sendo inspirado por aquilo, vê que é possível, e as pessoas precisam acreditar que é possível acontecer com você. Às vezes você olha histórias aqui e fala assim, não, mas isso só acontece com outros, isso talvez nem aconteça, talvez eles só estejam contando alguma coisa que eles inventaram. Não, são histórias reais, e essa história, a próxima pode ser com você. Isso. Aliás, vamos orar para que seja com você. Vamos orar para que seja com você. E que você realmente tenha esse encontro com Jesus. Que esse espaço que está aqui no teu peito seja preenchido. E você seja plenamente feliz em todas as áreas. Todo o ecossistema do que a gente falou aqui. Na sua área emocional, física, espiritual, matrimonial, familiar, ministerial. Financeira. Exatamente. Que você realmente seja feliz nesse ecossistema como um todo. Então, fica a nossa
a nossa mensagem para você, né? E qualquer dificuldade que você tenha, ajoelhe. Porque o Deus a quem servimos, ele não dorme. Não dorme. E ele é o Pai que nos ama. E eu queria agradecer aqui também aos nossos amigos também, né, Vitor, da F-Stop, que tem apoiado, né, esse conteúdo. E é um conteúdo realmente para resgatar vidas, para saquear o inferno, para povoar o céu. Então, agradecer o pessoal da F-Stop. Se você está precisando aí de um espaço para fazer aí o seu podcast, também de cursos na área de fotografia, de filmagem, procura a F-Stop. Aí também 2 grandes amigos aí, o Andrezão e o Dalton, que eles estão ali parceiros, procurem eles, e queria agradecer de coração por abrir esse espaço aqui para gente, de ter esse bate-papo, e que esse bate-papo aqui ele não fique nessa fronteira, né, Vitor? Que esse bate-papo aqui, algumas dessas histórias se espalhem por muitos e muitos campos, além das fronteiras, não para homem nenhum, não é para homem nenhum, nada disso é para homem nenhum, é para realmente a gente dar honra e glória àquele que é o único e digno de todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Nossa, Tamo junto, um forte abraço a todos vocês. Vitor, obrigado novamente pelo esse bate-papo. Eu que agradeço a todos os ouvintes. Jorge, muito obrigado. F-Stop, olha, eu estou aqui impressionado no tratamento, né? Tudo que eu preciso aqui, a minha aguinha, meu Red Bull para aumentar minha produtividade ainda acelerado, já fica ainda mais. Eu digo para vocês, essa experiência foi muito bacana, eu gostei demais, espero que vocês tenham gostado também. O ambiente aqui é muito bom e eu tenho certeza, eu espero demais que esse conteúdo edifique vocês. Então, obrigado, Jorge. Tamo junto. F-Stop, parabéns, viu? Vocês são 10, super recomendo. Tamo junto, meu irmão. Bora. Deus abençoe. Show de bola.